Igreja. E eu gostaria de convidar aqueles que estão com a Bíblia, que pudessem abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler apenas um versículo. Serei breve na reflexão, mas eu não poderia deixar você sair daqui nesta noite sem ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós já louvamos o Senhor, nós já tivemos aqui alguns versículos que foram lidos e dedicados não só ao nosso amigo Lobato, mas à sua família. Porém, agora nós vamos ler um texto da palavra de Deus e eu espero que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração. João, capítulo 3, versículo 16, é o texto áureo da Bíblia, conhecido, amado, e eu creio que o Espírito Santo de Deus estará usando esse texto para falar comigo, falar com você nesta noite. Diz assim, João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto simples, pequeno, que dá para a gente decorar, dá para a gente repetir. Vamos juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para ficar mais claro no nosso coração, vamos de novo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode assentar-se, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que aplique esse texto no nosso coração. Pai, muito obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui em um culto de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor. E agora nós abrimos a Tua Palavra, lemos a Tua Palavra e vamos refletir na Tua Palavra. A nossa oração é que o Teu Espírito possa continuar falando conosco e que haja salvação nesta casa, que vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria começar a reflexão, e como eu disse, eu vou ser breve, mas o fato de ser breve não significa dizer que não seja importante ou não seja urgente para a nossa vida. Eu queria começar essa reflexão contando uma história, uma ilustração para vocês. Conta-se que uma dona de casa, seu marido havia saído para trabalhar, e quando ela saiu no terreiro da casa, ela viu ali 3 velhinhos sentados na rua, e ela observou aqueles personagens, e de repente ela viu que eles talvez precisassem de alguma ajuda, de alguma assistência. Ela se dirigiu àqueles senhores e disse: olha, se vocês estão precisando de alguma coisa, nós estamos aqui para servir. Vocês podem vir aqui na minha casa e nós podemos dar água, alimento, alguma coisa para vocês, o que vocês estão precisando, vocês podem vir aqui. E aí, aqueles velhinhos disseram assim: o seu marido está? Ela disse: não. Ele disse: então, nós não podemos entrar, só quando ele tiver. Chegou o final da tarde, eles ainda estavam lá.
E o homem chegou, a mulher contou a história, e ele disse: olha, então chama eles aqui, mas primeiro pergunta o nome. E a mulher foi lá fora e disse: olha, meu marido, ele disse que vocês podiam entrar, mas mandou perguntar o nome de vocês. E aí um disse: olha, o meu nome é Sucesso. O outro disse: o meu nome é Fartura. E o terceiro disse: o meu nome é Amor. Mas vai lá, conversa com seu marido, com a sua família, porque nós não podemos entrar os três na sua casa. Nós só podemos ir na sua casa após vocês discutirem e decidirem qual dos três vai entrar na sua casa. A mulher voltou animadíssima para dentro de casa, porque naquele dia ela tinha recebido a visita do Sucesso, da Fartura e do Amor. Você já pensou que coisa maravilhosa? Você já pensou num tempo de pandemia como nós estamos vivendo, você receber na sua casa esses três personagens, Sucesso, Fartura e Amor? A mulher voltou e conversou com o seu marido, com a sua família, e aí começou a discussão dentro de casa, né? Qual dos três deve entrar? O marido disse: minha filha, não tem dúvida. É claro que nós vamos chamar o Sucesso. Porque, afinal de contas, eu preciso ter sucesso na minha vida profissional, na minha carreira. Você sabe muito bem que eu almejo sucesso diuturnamente. Então, não tem nem o que conversar. Nós vamos chamar o Sucesso. Porque é assim que geralmente nós pensamos. Talvez você chegou ao final do ano deprimido, ansioso, angustiado, porque o sonho que você tinha de sucesso foi por água abaixo com a pandemia. Mas se de repente, hoje à noite ou amanhã pela manhã, chegasse para você o sucesso tão esperado, tão almejado, tão buscado, você ficaria super feliz. Mas a discussão continuou naquela casa, porque a sogra não fica calada. A sogra disse: minha filha, não dá ouvido a esse bobão. Você sabe que esse homem não tem a cabeça boa. Não escuta a conversa desse homem. Chame Fartura, porque nessa casa aqui está faltando tudo. Você sabe muito bem. Esse miserável aí não sabe o que está dizendo, não. Chame Fartura, minha filha, que aí nós vamos romper o ano na bênção, com fartura, com muito dinheiro, muita comida, muita coisa. Há pessoas que não correm atrás do sucesso, mas elas vivem ávidas, céleres por fartura, em todas as áreas. Mas aí, um dos filhos daquele casal, uma criança, disse assim: mamãe, eu acho que nós não deveríamos chamar nem o sucesso, nem a fartura. Nós deveríamos chamar o amor. Porque o amor é o que nós estamos precisando mais aqui em casa. Para que sucesso? Para que tanta fartura, se não existe amor? E a mãe, sábia, levantou-se e disse: nós vamos chamar o amor. E ela foi lá fora e disse: olha, nós já decidimos, dos três, nós gostaríamos de chamar o amor. Qual dos três aí é o amor? Levantou-se o amor e veio caminhando, e na medida que ele foi caminhando, os outros dois o acompanharam. E aquela mulher disse: espera um pouquinho, vocês não disseram que só podia entrar um e a gente teria que escolher? Então eu escolhi o amor.
por que está vindo os dois? E aqueles velhinhos responderam: é porque onde existe amor, sempre haverá espaço para o sucesso e a fartura. Onde existe amor, sempre haverá espaço para o sucesso e a fartura. Eu quero falar para você hoje aqui sobre o amor, mas não qualquer tipo de amor. Na língua grega, existe pelo menos 3 tipos de amor, ou 4 tipos de amor. Existe o amor que tem a ver com amizade. Por exemplo, a palavra filosofia é amor ou amizade pelo saber, pela sabedoria. Então, existe esse amor de amigo. Existe também na língua grega uma palavra para falar do amor relacionado à sexualidade. É o amor eros. Não é o amor philos, mas o amor eros. É por isso que você vê aí pelas estradas, motel eros. Tudo que tiver eros tem a ver com sexualidade, com o prazer da carne. Então, quando um grego pensa em amor, se a palavra estiver relacionada à amizade, é um tipo de amor. Se aparecer a palavra eros, é outro tipo de amor. Existe outra palavra para definir amor na língua grega, que é a palavra que fala do amor de família. Storge ou storgel. Esse amor de pai para filho, de filho para pai, de irmãos. Então, não é aquele amor de amigo, pura e simplesmente, uma amizade. Não é o amor eros, que está relacionado ao sexo. Não é o amor carnal, mas é um amor muito mais profundo. É o amor de um pai para com o filho, de um filho para com o pai. É o amor de família. Mas o amor que eu quero falar aqui nesta noite, nem é o amor de amigo, nem é o amor familiar, nem tampouco é o amor eros. Mas eu quero falar aqui nesta noite sobre o amor de Deus, que é outra palavra na língua grega que aparece na Bíblia, que é o amor ágape. É o amor sacrificial. É o amor que dá a vida, que se sacrifica. É o amor que nos ama independente do que nós somos. É o amor de Deus. E esse texto, ele fala sobre esse amor. Não o amor de amigo, não o amor de família, não o amor eros, mas o amor ágape, o amor de Deus. Esse amor que nós não conseguimos entender, mensurar, abarcar com a nossa mente finita. Como diz um pastor, esse amor louco, esse amor que nós não conseguimos imaginar a sua dimensão, o amor de Deus. O texto diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor ágape, o amor de sacrifício, o amor que está disposto a abrir mão do melhor que tem em favor do objeto amado.
é o amor de Deus. Esse texto nos fala algumas coisas sobre o amor que eu gostaria de, em rápidas palavras, chamar a sua atenção. Esse amor ágape, esse amor que é exclusivo de Deus. Só Deus tem o amor ágape. Nós temos o amor de amigo, nós temos o amor eros, nós temos o amor de família, eu e você. Mas o amor ágape, só Deus. Só Deus. E esse texto nos fala algumas coisas aqui sobre esse amor. Primeiro, a origem desse amor. O texto é claro, porque Deus. Porque Deus amou. A origem desse verdadeiro amor, que é o amor ágape, é Deus. Só Deus tem. E é interessante que o amor é a essência de Deus. Porque lá na carta de João, João vai dizer, porque Deus é amor. Esse amor é a essência de Deus. Deus não tem amor como nós temos. Deus é amor, faz parte da sua essência, da sua natureza. Por isso a origem desse amor é Deus. E talvez você que está me ouvindo aqui, ou através da transmissão deste culto, que está na internet, que está em casa, você não é feliz, você não tem paz, você tem um vazio na sua alma, porque você ainda não encontrou a fonte ou a origem do verdadeiro amor para a sua vida, que é Deus. Talvez você tenha o amor eros, o amor de amizade, o amor de família, mas está faltando na sua vida o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, e somente Ele vai preencher o vazio do seu coração. Somente Ele. Somente Ele. O homem pode ter o amor de amigos. E tem amigos, como diz a Bíblia, mais chegados que irmão. Nós já ouvimos aqui quando o nosso irmão Nen falou que é amigo aqui de Gerson e da família desde a infância. Existem amigos mais chegados que irmão. Mas por mais que você tenha um amigo do peito, esse amigo do peito, ele não preenche o vazio da sua alma. Existe o amor eros. Quando um homem se apaixona por uma mulher e uma mulher se apaixona pelo homem, e o sexo é uma bênção de Deus para ser desfrutado dentro do casamento, e é uma bênção, mas o sexo não preenche o vazio do homem. É por isso que o homem pode ter as mulheres do mundo inteiro, e mesmo assim ele pode tirar a sua própria vida como resultado de uma depressão, de uma angústia profunda, porque não é o sexo que dá sentido à nossa vida. Você pode ter o amor de família. Você pode ser amado pelos seus pais, pelos seus irmãos de sangue, mas o vazio continua lá. Somente quando você encontrar de fato o amor de Deus, quando você for na fonte, que é Deus, é que você vai encontrar o verdadeiro amor, e a partir dele, todos os outros vão fazer sentido na sua vida. O amor de família, o amor sexual, o amor de amigo, vai fazer sentido, porque todos eles vão ser pautados e banhados pelo amor de Deus. Agostinho, um teólogo do século I, ele dizia assim: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e a nossa alma sempre estará inquieta enquanto não descansar em Ti. Existe um vazio no coração do homem que só é preenchido por Deus, porque ele é do tamanho de Deus. Então não saia daqui nesta noite sem refletir sobre isso.
você já está buscando na fonte do verdadeiro amor, que é Deus, ou não? Pense nisso. A origem do amor é Deus. Mas olha que o texto é muito claro, ele diz assim: porque Deus amou ao mundo. Esse texto não só fala sobre a origem do amor, mas ele fala sobre o alvo do amor. E qual é o alvo do amor? O mundo. E mundo aqui não é cosmos, não é a criação em si. Mundo aqui são as pessoas, eu e você. É claro que Deus ama a sua criação de um modo geral, mas mundo aqui está fazendo referência a pessoas. Deus amou o mundo, Deus ama a mim e você. Talvez você chegou aqui nesta noite e você diga assim: ninguém me ama. Mentira do diabo. Deus amou você e enviou o Filho dele para morrer por você. Ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor não me desamparará, porque Ele me ama. Porque Ele me ama. Então esse texto fala sobre a origem do amor e o alvo do amor, o mundo inteiro. Deus ama a mim e você. Independente da nossa raça, da nossa cor, da nossa posição social, do lugar onde nós moramos, da profissão que nós temos, Deus nos ama com amor eterno. Nunca esqueça isso, que a origem do amor é Deus, e o alvo do amor de Deus é você, é a sua família, são os seus filhos, é a sua casa. Pastor, será que Deus me ama? Sim, Deus lhe ama. Porque Deus amou ao mundo. A origem, o alvo. Mas esse texto aqui, ele também fala sobre o tamanho do amor de Deus. Ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. O tamanho do amor de Deus. E veja que o amor de Deus é algo tão sublime, tão majestoso, tão impressionante, que o autor sacro não encontra uma palavra para definir o tamanho do amor de Deus. Ele poderia dizer assim: Deus nos ama numa dimensão do tamanho de um prédio de 10 andares. Deus nos ama à altura das nuvens. O Espírito Santo, que conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, ele não encontrou uma palavra para definir ou esquadrinhar o amor de Deus. Ele simplesmente colocou assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não há como definir, não há como esquadrinhar, não há como dimensionar o amor de Deus. Esse amor ágape, esse amor sacrificial, esse amor eterno, esse amor louco. Por isso que o autor diz assim: de tal maneira. De tal maneira. Não tem como definir isso aqui. A origem do amor, o alvo do amor, o tamanho do amor. É de tal maneira. Mas esse texto também fala outra coisa sobre o amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e aí ele vai falar agora sobre a prova do amor. Porque todo amor tem que ter uma prova. Até o amor eros. Não é não? Você está namorando com alguém, ou você é casado com alguém, e a pessoa fica exigindo de você uma prova.
Amor, você prova que me ama? Igual aquela piada que tem, né? Que a mulher chegou para o marido e disse assim: bem, você me ama de verdade? Ele disse: eu te amo, minha filha. Você me ama mesmo? Você ama muito? Amo. E a mulher diz assim: olha, eu ainda tenho dúvida. Você me ama mesmo? Eu disse: minha filha, eu te amo. Olha, eu te amo como Roberto Carlos amava Maria Rita. E ela disse assim: prove. Ele disse: morra. Morra que eu lhe provo. Sempre nós queremos uma prova. Pois o texto está dizendo aqui que Deus prova o seu amor. Porque o texto diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Seu único Filho. Deus só tinha um filho e deu esse filho para morrer por mim e você, como prova do seu amor para conosco. O texto está dizendo que Ele deu o seu filho para morrer por nós. Deus criou a humanidade caiu em pecado, como pecadores estavam todos condenados ao inferno. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele deu o seu Filho para morrer, derramar o seu sangue e com esse sangue nos comprar, nos purificar, nos salvar. Mas foi o seu único Filho. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui, ou você que está me assistindo. E não precisa você responder em alto e bom som. Eu quero que você pense no seu coração. O mundo está vivendo um momento de pandemia, a pandemia do coronavírus. Ok? E de repente a ciência chega à conclusão que para salvar, vamos lá, vamos dar uma colher de chá, só os brasileiros, era preciso tirar até a última gota de sangue do seu filho ou da sua filhinha. Você daria? Você já parou para pensar isso? De repente, os médicos, ou a Organização Mundial de Saúde, chega e diz: olha, nós descobrimos que para salvar a humanidade, nós precisamos sacrificar o seu filho ou a sua filha. Eu tenho certeza que a resposta não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. Eu não estaria disposto. E eu sei que você também não. Porque aquilo que de mais sagrado nós temos são os nossos filhos. Só quem é pai, só quem é mãe sabe. Você está disposto a dar a vida pelo seu filho. Mas nenhum pai, nenhuma mãe quer sacrificar a vida do filho. Pois Deus, que nos ama com amor ágape, com amor sacrificial, com amor eterno, Ele pegou o seu único filho, o seu filho precioso, e Ele viu que para salvar a humanidade era preciso derramar até a última gota de sangue desse filho para nos comprar, e Ele deu o seu filho. Não foi simples, não foi fácil, mas Ele deu. Isso é amor. Esse é o amor de Deus. Essa é a prova que Deus nos ama.
Então, no dia que Satanás colocar na sua cabeça que Deus não lhe ama, porque você levou uma topada, porque você pegou uma gripe, porque você perdeu o emprego, porque a namorada lhe abandonou, porque está acontecendo isso ou aquilo, você tem que olhar na cara do diabo e dizer assim: Satanás, Deus me ama e eu não tenho dúvida do amor de Deus, porque Ele deu o único filho que Ele tinha por mim, o melhor que Ele tinha, Ele deu por mim. Ele deu por você. Deus não precisa provar mais nada para nós. Ele já provou, Ele já deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu filho por mim e você. É por isso, meus irmãos, que Natal não é Papai Noel, Natal não é biscoito, não é jantar. Natal é você entender o amor de Deus, que deu o seu filho para morrer por nós. Isso é o verdadeiro Natal. O resto é comércio, é estratégia de marketing para ganhar dinheiro, é estratégia de shopping para levar os pais para comprar presente para os filhos. Mas o verdadeiro sentido do Natal é você lembrar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, com um propósito, que é a outra lição sobre o amor que esse texto coloca para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual o propósito do amor? Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho para que você não pereça, para que você não seja condenado, para que você não vá para o inferno, mas que você tenha a vida eterna. Deixa eu dar uma notícia para você. Você está aqui porque você não morreu de coronavírus. Louvado seja Deus por isso. Eu estou aqui por causa disso. Mas daqui a 100 anos, todos nós estaremos mortos. Ninguém aqui escapará. Todos estarão mortos, inclusive eu. Eu e você. A pergunta é: onde nós vamos passar a eternidade? Só existem 2 caminhos. Só existem 2 lugares eternos: o céu ou o inferno. Ou do lado de Deus, gozando das venturas celestiais, ou no inferno, pagando porque nós rejeitamos o amor de Deus. A decisão é sua. A decisão é sua. Mas não esqueça, a hora vai chegar. E talvez você seja daqueles que dizem assim: eu não acredito nisso não. Isso é conversa de pregador, de religioso. Eu sou ateu, sou agnóstico. Ok, sem problema algum. Agora vamos dizer que você está certo no seu ateísmo, no seu materialismo. Você diz que a vida se resume a isso aqui, e morreu, acabou, é só matéria. Você está certo. Ok. Nós vamos morrer, nós somos matéria, acabou. Beleza? Beleza, eu não pedi nada. Eu vou morrer. E se tudo isso aqui for um sonho, e eu for simplesmente matéria que vai se acabar, eu não pedi nada. Agora, se eu estiver certo, e existir céu e inferno, aí você está encrencado por toda a eternidade. Você já parou para pensar isso? Se você que é ateu e materialista estiver certo, tudo acaba no túmulo. Acabou ali. Agora, se nós estivermos certos, e nós cremos à luz da palavra de Deus que estamos certos, não acaba no túmulo. Um dia você vai estar diante de Deus para prestar contas da sua vida e das escolhas que você fez e de ter rejeitado o amor de Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí naquele dia não tem desculpa.
porque você ouviu a palavra, porque você foi confrontado pela palavra e você rejeitou o maior de todos os amores, que é o amor de Deus. O propósito é livrar você do inferno, da condenação eterna. Deus não quer que você pereça. O homem vai para o inferno com as suas próprias pernas. Deus quer salvar você. Deus quer livrar você. Não interessa a sua vida, não interessa o seu passado, o que interessa é se você aceita esse amor de Deus na sua vida, como aquele ladrão na cruz. Que no último minuto, nos últimos segundos da sua vida, ele parou, ele refletiu, ele pensou e ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim. Deus não quer que você pereça. Vai chegar um dia, meu querido, que a juventude vai passar, os diplomas que você adquiriu já não servem mais, o seu dinheiro, a sua fama, o luxo, tudo aquilo que você coloca o seu coração, virou poeira. E a questão é, onde você passará a eternidade? Se Deus lhe chamar hoje à noite, você está pronto? Você sabe para onde é que vai? Talvez essa seja uma das coisas mais tristes dos nossos dias. É que tem pessoas desesperadas porque elas não sabem para onde vai. Elas não sabem para onde vai. Eu já contei aqui na igreja, mas como 90% aqui são visitantes, convidados, eu vou contar de novo. Quando eu fazia seminário, eu ia para Recife no ônibus, e aqui na rodoviária, aqui em Natal, subiu um camarada, muito bem vestido, de cara você sabia que era um médico. E ele sentou do meu lado e já foi logo cochilando, eu já vi que ele não queria conversa. E eu fui lendo a Bíblia, sentado aqui, lendo a Bíblia, lendo livros, uma viagem longa. Quando nós entramos em João Pessoa, na frente do ônibus ia uma carreta, eu ia logo aqui na primeira fila, junto com esse camarada. Essa carreta estourou o pneu, e ela pegou a faixa contrária, e de lá para cá vinha um motoqueiro, 30 e poucos anos, e ele deu de frente com essa carreta. O ônibus brecou bruscamente, nós descemos, aquele que vinha do meu lado era médico, ele olhou, o camarada revirando os olhos, parecia uma boneca de pano, todo quebrado. E ele disse assim: ninguém toca aqui, não tem mais jeito, ele está só agonizando. Ligou para a Federal, e os procedimentos foram tomados, daqui a pouco liberaram o ônibus, nós seguimos viagem. Aquele homem agora, ele tinha despertado, já estávamos na metade do caminho, e aí ele viu que eu era evangélico, ele disse assim: você é pastor? Eu disse: sou, estou indo aqui para o seminário presbiteriano. E ele disse assim: o que vocês entendem sobre a morte? E eu disse: pronto, agora a gente tem conversa até Recife ou até para subir. Mas eu disse: vamos fazer o seguinte, eu vou lhe explicar a morte do ponto de vista bíblico, teológico, e o senhor me explica do ponto de vista da medicina, para a gente ir conversando. Uma conversa boa, né? E ele disse assim: mas antes, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu sou médico, sou cirurgião, estou vindo aqui de um plantão em Natal, e eu não creio em Deus, eu não sou religioso, eu não tenho nenhum vínculo religioso, mas uma coisa me espanta, me tira do sério. Eu digo: o quê? Ele disse: a diferença quando um crente está na hora da morte e uma pessoa que não é crente.
isso sempre me espanta. Ele disse: eu estou com uma senhora no hospital aqui em Recife, que há poucos dias eu fui lá e eu sei que ela está nos últimos dias de vida. Nos últimos dias. Mas uma coisa que sempre me impressionou é que eu entro naquele leito, naquela UTI, e aquela mulher, ela sempre teve um semblante diferente. Quando ela podia louvar, ela estava louvando. Aquela mulher tem algo diferente, algo que eu não sei o que é, mas que eu não tenho. E ele disse que teve um dia que ele entrou para visitar ela, e ele disse que quando saiu, falou com a equipe, dizendo assim: olha, aquela mulher talvez não passe de hoje à noite, mas quando ela morrer, tire logo ela dali, porque eu não vou suportar ver ela morta. Um médico, viu? Porque aquela mulher tem alguma coisa que eu não tenho, porque ela tem um semblante diferente, alegria. E eu disse para aquele homem: eu sei o que aquela mulher tem. Sabe o que aquela mulher tem? Ela tem Jesus Cristo. Ela tem esperança de vida eterna. Ela sabe para onde ela vai. Ela sabe muito bem que quando ela fechar os olhos aqui, ela vai abrir na eternidade e vai viver para sempre na presença de Deus. A esperança dessa mulher não se resume a esta vida. Ela não vai perecer para sempre. Ela tem a vida eterna. Por causa do amor de Deus. Talvez você está me ouvindo aqui ou ouvindo pela internet, e eu quero dizer para você, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a sua vida se resume a dinheiro, bebida, sexo, a este mundo, você é o mais miserável de todos os homens. E quando a morte chegar, você vai ficar desesperado. Você sabia que as pessoas estão paranoicas nessa pandemia, com medo de morrer? Você sabia que o desespero é geral? Nós temos aqui na nossa igreja médicos, psicólogos e psiquiatras. E há poucos dias, um dos médicos aqui da igreja, da área de psiquiatria, disse assim: pastor, nunca nós trabalhamos tanto como nesses dias. As pessoas estão desesperadas. Tem gente que basta dar um espirro, ela já fica com medo de morrer, ela já acha que está com coronavírus, e o coração bate mais forte, entra em depressão, e algumas até se matam. O índice de suicídio cresceu alarmantemente. Então, se a sua esperança é só aqui, você é o mais miserável de todos os homens. Agora, quem tem Jesus Cristo, quem crê no amor de Deus, quem já entregou a vida a Jesus, ele sabe muito bem em quem tem crido, e ele é feliz. Ele sabe que se ele partir desta vida para outra, ele vai encontrar-se com o seu Senhor, e ele vai viver para sempre na presença do Senhor. É por isso que no velório de crente tem louvor. A gente chora, a saudade, as lembranças, mas também tem esperança. A gente diz assim: até logo, um dia nós nos encontraremos na presença de Deus. Um dia nós nos encontraremos. Deus deu o seu Filho para que você não pereça. A decisão é sua. Mas pastor, qual é o meio para que eu encontre esse amor? O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer. Crer em quem? Em Jesus Cristo. É só isso que Deus quer de você, querido.
Deus não quer sua casa, Deus não quer seu carro, Deus não quer seu dinheiro, Ele não precisa de nada seu, nada. Deus é o dono do ouro e da prata, o dono do universo. Ele só exige isso: creia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você pode ser alcançado por esse amor de Deus se simplesmente nesta noite você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui para você ser da igreja A, B ou C. Não adianta você ser da igreja A, B ou C se você não crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É crer em Jesus. Não é crer no pastor, não é crer no padre, não é crer na mãe de santo, é crer em Jesus Cristo, porque só Ele deu a vida por você, só Ele. Você pode mostrar defeito no pastor, no padre, na igreja, em quem quer que seja. Eu duvido você mostrar um defeito em Jesus. É por isso que a Bíblia manda a gente crer nele, entregar a nossa vida a Ele. E quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos e nós não vamos perecer eternamente. Você já crê em Jesus? Crer em Jesus, querido, não é dizer que crê da boca para fora. Crer em Jesus é você dizer assim: a partir de hoje, eu creio que aquele sacrifício na cruz do Calvário foi por mim, foi pela minha vida. E eu vou entregar minha vida ao meu Salvador. Eu vou servir a Ele até o último dia da minha vida. Isso é crer em Jesus. É quando você decide viver para Ele. Isso é crer em Jesus. Mas eu termino essa reflexão contando mais uma história para você, mais uma ilustração. É uma história verdadeira. Aconteceu em um seminário de uma igreja na região do Sul. No primeiro dia de aula, estavam chegando todos os alunos no seminário e todo mundo feliz da vida, chegando, se conhecendo. E chegou ali uma moça. Aquele seminário permite mulheres também estudarem, missionárias. Chegou uma moça que encantou todos os jovens do seminário. Os jovens solteiros, fazendo curso de teologia, orando a Deus para que Deus mande uma esposa. E chegou uma menina que era belíssima no seminário. É claro que os olhares dos moços já se direcionaram. Só que quando um rapaz chegava e cortejava aquela menina, ela dava logo um chega para lá. Eu vim aqui para estudar, não quero namorar ninguém, não quero saber. E ia só descartando, só descartando. E a turma foi sofrendo. Porque não tem nada pior que um fora, não é não? Tem coisa pior do que um fora. O camarada chora, pode ser fortão assim como Jesse, mas quando leva um fora, chora debaixo do chuveiro, que é uma benção. Trancado dentro do quarto. É complicado. Jesse já chorou muito, não já, seu Lobato? Está rindo aqui, olha. E não é bom não, o seu Lobato está dizendo que não é bom não. Você chora. Então os rapazes mais bonitos do seminário já tinham levado um fora daquela menina, um coice. Aí um seminarista, feinho, coitadinho, simples, não era tão apresentável como os demais, se apaixonou pela menina. E os amigos disseram assim: você está doido, rapaz? Você está maluco, é? Os caras mais bonitos aqui do seminário já deram em cima dessa menina e essa menina não quis, deu um fora em tudinho. E você, cá entre nós, você não é muito dessas coisas, né? Pensa nos amigos. Não vai não, cara, que tu vai levar uma cipuada
Aí ele disse, não, mas eu amo ela, eu gosto dela, e eu me apaixonei, e eu vou falar com ela. Coitado, ele foi, ela deu um fora daquele de arrepiar. Coitado, voltou chorando, um amigo disse, eu não disse a você que você não fosse? Chorou, doeu. Chegou o mês de julho, os alunos saem de férias. Passou o mês, os alunos voltaram, aquela jovem não voltou. Aquele rapaz continuava com aquele sentimento no coração. E aí ele procurou a diretoria do seminário e disse, fulano de tal, ela não voltou para o seminário? E aí a pessoa lá da diretoria disse, olha, ela não voltou porque ela teve problemas financeiros, não conseguiu pagar as mensalidades, está com dificuldade, e aí ela não tem como voltar. Aquele rapaz procurou o diretor e disse, olha, eu quero fazer um negócio com o senhor. Ele já estava no último ano do seminário. O diretor disse o quê? Disse, eu quero pagar o curso dessa menina. Eu vou sair do seminário, vou vender livros, você comportou, vou pagar a dívida dela, e vou pagar o ano para ela, e eu não quero que ela saiba. O diretor disse, você não pode fazer isso. Ele disse, eu posso. O dinheiro é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E eu não quero que ela saiba. Ele saiu do seminário no último ano, e ele foi vender livros, pagou a dívida da menina, ficou pagando a mensalidade, a menina voltou para o seminário, e foi fazendo o seu curso. No outro ano ele volta e continua a vida, mas continuou ajudando aquela menina, vendendo livros, buscando recursos, tirando do pouco que ele tinha e ajudando aquela menina. E o amor continuava lá, porque quando o cara ama de verdade é diferente. É diferente. Não é só eros, quando existe amor de verdade. Aí um amigo chegou para ele e disse assim, tu ainda gosta dessa menina? Ele disse, eu amo essa menina. Ela é o amor da minha vida, desde a primeira vez que eu vi. E eu vou falar com ela de novo. E o colega disse, rapaz, você vai mesmo? Ele disse, vou, eu estou me preparando e eu vou conversar com ela de novo. Quando foi um dia, ele foi conversar com a menina, e essa menina deu um fora duplicado, humilhou, e ele voltou chorando para o quarto. O seu colega de quarto, revoltado, pegou aquela menina nos corredores do seminário e disse assim, você não deveria ter feito isso. Você tem todo o direito do mundo de não querer ele. Agora, você não poderia ter sido tão grossa com ele. E o cara apertou mesmo. E o cara disse assim, você não sabe, mas ele pagou o seu curso. Ele fez tudo por você. Ele perdeu ano do seminário por causa de você. Então você deveria ter sido pelo menos educada com ele. E não fazer ele sofrer desse jeito. E deu aquele rela. A menina foi tocada com aquilo. Passaram os dias, pelo menos uns 15 dias. Quem vai chegando de mão dadas no seminário? O rapazinho com a menina. Aí o colega ficou com mais raiva ainda. Sabe aquele amigo que quando quer ajudar às vezes atrapalha? Aí um amigo foi para cima. Você não pode fazer isso. Você está namorando com ele simplesmente pelo que eu lhe disse. Olha, se fosse comigo eu tinha dado uma tapa nesse meu amigo. Eu disse, sai para lá, miserável, eu consegui e tu vem com um negócio desse. Você não pode namorar com ele, você está com ele por pena, pelo que eu lhe disse. E aquela menina disse uma coisa, que é exatamente o ponto da pregação que eu quero terminar. Ela disse assim, não, eu não estou namorando com ele por pena, nem pelo que ele fez por mim, pura e simplesmente. É que depois que você me disse aquilo, eu fui para casa, eu pensei, eu analisei, refleti profundamente. E eu cheguei à conclusão,
Como eu não poderia amar alguém que me ama tanto? Como é que eu não poderia amar alguém que me ama tanto? Esses jovens se casaram, são missionários, vivem plantando igrejas, vivem fazendo a obra do Senhor. Quando eu li isso no livro, eles já tinham mais de 20 anos de casado. Como eu não poderei amar alguém que me ama tanto? Eu queria que você saísse daqui nesta noite com essa pergunta no seu coração. Deus te ama tanto que deu o seu filho, seu único filho, para morrer por você, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. E quantas vezes, por causa das coisas desta vida, você despreza o amor de Deus? Mas saia daqui com essa pergunta na sua mente: como eu não poderia amar alguém que me ama tanto? Entrega a sua vida a Jesus. Que 2021, o maior projeto da sua vida não seja ter sucesso ou fartura, mas que o maior projeto da sua vida seja, de fato, abraçar o amor de Deus, pois quem tem o amor de Deus tem tudo nesta vida. Vamos ficar de pé?